Oi, pessoal. Vamos continuar a leitura das cartas. O conhecimento em 9 cartas, né? Eu fiz na parte 4, né? Das cartas da primeira carta. Agora eu vou continuar lendo na parte 5, né? Do conhecimento em 9 cartas. A parte da carta 1, certo? Eu tinha terminado dos impulsos, né? Nos impulsos básicos, né, que surgiram no ser, assegurando a sua individualidade extra, era esse que controlava a consciência humana, né, que eu falei no último momento lá da parte 4. Esse impulso me foi explicado em detalhes, mas esse conhecimento é reservado para uma carta futura, quando você estiver melhor preparado para compreender isso. Pronto, pessoal. Então foi dado muito conhecimento além, né, da época que Jesus veio à Terra, né? Então, quando ele estava no deserto, ele foi iluminado e foi dado muito mais conhecimento, né? Você imagine, quer dizer, levando para hoje, o que ele teve conhecimento há 2.000 anos atrás, ele está dizendo aqui que a gente não é capaz de entender o que ele passou lá, né? E ele falou que aqui que vai ter outra carta, né? Vai ter as cartas 2, né? Que é justamente quando eu acho, pelo que eu entendi aqui, que ele vai tá esperando a humanidade, né, se conectar mais, né, a melhorar, a se melhorar mais. Então, para poder chegar a essas cartas, né, que eu falei que eu gostaria muito de lê-la, eu peço a Deus, Senhor, me deixa eu estar vivo, né? Mas a gente não sabe o dia nem a hora, né? De quando é. Eu tenho a entender que eu acho que essas cartas que essa carta 2 que ele vai lançar, eu acho que não está muito próximo devido ao conhecimento humano que a gente não tem e nem quer ter, né? E nem quer ter. Eu percebo que as pessoas elas não querem ter o conhecimento, né? O real conhecimento. Eu tive por mim mesmo, sabe? Eu tenho várias experiências de pessoas próximas mesmo que a gente da nossa própria casa que não quer saber, não quer nem ouvir falar nas cartas e não acredita de jeito nenhum, né? E me entristeço sim, porque a evolução, a nossa evolução no futuro, daqui a 2.000 anos, que ele fala aqui, é que a gente só vai ter essa evolução se a gente evoluir. E aí a evolução está nessas cartas. O começo de tudo, o plantar, a semente está nessas cartas. Então, eu percebo que até da minha casa mesmo, as pessoas elas não querem saber. Então, elas preferem. Elas acreditam muito mais no amigo, no vizinho, nos vizinhos, nos amigos que for. Bom, se o amigo chegar para eles e falar, eu vi não sei quem, é uma coisa inacreditável, eles acreditam. Mas o que está escrito aqui, ninguém acredita, né? Eles não acreditam, né? A minha própria casa aqui, eu sozinha aqui, né, já falei das cartas, já. Pessoal, é tão complexo de um jeito, e se você for pensar, para pensar que quando eu peguei essas cartas, quando ela caiu nas minhas mãos, no meu conhecimento, né? Quando eu tive conhecimento delas, eu me conectei assim, de tal maneira que é assim, surreal. Eu não duvidei nem um instante, nem um momento. E eu queria tanto passar para minhas irmãs, da minha família. Foi igual a Jesus Cristo, quando ele ficou feliz, né? Porque teve o conhecimento e queria passar para a população, né? Lá, né? Da Palestina, para a mãe. Ficou feliz demais de ter o conhecimento, de ser o plantador, né?
do conhecimento para as pessoas não sofrerem mais, para as pessoas não passarem mais fome, nem necessidade e tudo mais. Ele ficou tão feliz, igual eu, fiquei feliz, né? Me lembrei dele, porque eu fui falar isso para minhas irmãs, do que está escrito aqui, eu fui quase crucificado igual a ele, pessoal. Eu tentei muito falar, mas é assim, inacreditável. Aí eu parei, tá? Não falo mais, de jeito nenhum. Né? Que acolá eles falam uma coisa e eu falo o que está escrito aqui, né? E tudo. Então eu parei total de alertar e as pessoas de que o que está escrito aqui é vida, é o conhecimento, é nossa evolução. Mas eles não querem, eles querem viver em dogmas, eles querem viver em ilusão, eles querem viver o ego. Então, aí por isso que o pessoal, que eu acho que, pensando bem assim, que a segunda carta não vai ser muito bem próximo não, porque porque é conhecimento demais. Então ele não pode ditar a segunda carta, né? Mandar a segunda carta pra gente, porque a segunda carta é muito mais complexa do que essa primeira. E a primeira já tá do jeito que está aqui, né? Pessoal não querem, não querem. Mas tá aqui. Eu tenho prazer e muito bom gosto de ler e interpretar do meu jeito, né? Do que eu entendi aqui, do que realmente eu entendi aqui. E é isso, pessoal. Eu faço isso para ajudar Cristo cósmico, ajudar a humanidade em si. Quem um dia, né, de 10 pessoas, ou duas, ou uma se conectar com isso aqui, para já é bom demais. Né? Como eu não sabia que existiam essas cartas, eu não sabia, né? Eu não sabia. Então, ela caiu na minha mão assim. Eu sempre digo que o universo que me deu. Então, o universo me deu ela, eu caí e quero viver o que está escrito. É a minha restinho de vida que eu tenho, é tentar viver isso aqui. Não é fácil, pessoal. Não é. Mas vamos lá, continuar, né? Bom, foi me mostrado, aqui agora ele vou continuar o que ele falou, ele falou que ele viu no deserto. Então, foi me mostrado esta visão, né? Esta vívida visão. Primeiro eu vi um bebê recém-nascido com uma luz, preste atenção nisso aqui, uma forma de vida do poder criativo. Enquanto esse bebê crescia, tornou-se uma criança e depois um adulto. Preste bem atenção, pessoal, isso aqui. Vi a pura luz do poder criativo enfraquecer nele gradualmente e em seguida ser completamente obscurecido por um denso invólucro e correntes e ataduras. Quer dizer, pessoal, ele viu isso aqui, ele viu uma criança, né? Viu que a criança era pura, né? Vai pura, né? Vai crescendo, aquela coisa pura, né? Sem maldades, que você, né? Límpida. Aí, no momento que ela vai crescendo, vai pegando as coisas dos pais que dão aquele ensinamento para ele, vai crescendo, vai pegando aquilo. Aí vai começando aquela pureza, aquela coisa que ela tem linda, ela vai saindo dela, né? Vai se saindo até ficar em quê? Envolvido num invólucro de correntes e ataduras. Quer dizer, correntes e ataduras de dogmas, tá entendendo, pessoal? De crenças, né? Entendeu? E aquilo que ela tinha, ela perde quando ela fica grande, né? Entendeu? Quando ela fica adulta, né? Entendeu? E aí ele questiona, né? Eu questionei o significado desta visão e chegou à minha mente uma clara compreensão que pode ser expressa com as seguintes palavras, né? Ele tentando explicar para a gente. Do nascimento até a morte, as pessoas acreditam e insistem que seus 5 sentidos, visão, audição, tato, olfato e paladar,
traduzem corretamente a sua própria realidade e a do universo que as rodeia. Assim, e porque extraem o poder de sua mente diretamente do divino, poder criativo. Tudo lhe acontece de acordo com suas crenças. Cada atadura representa os pensamentos habituais de uma pessoa, sua resposta às demais pessoas, aos eventos, seus preconceitos, ódio, inimizade, ansiedade, preocupação e tristeza, as quais lhe amarram e extinguem a luz de sua visão interior, que provém do poder criativo. Assim ela entra na escuridão, mas não sabe disso. Ela pensa que está crescendo e amadurecendo nos caminhos do mundo, que lhe permitem avançar e ter êxito. O objetivo da maioria das pessoas na Terra, de fato, quanto mais madura e acostumada a este caminho, mais aprisionada por suas correntes e amarras ela se torna, dentro do domínio dos impulsos gêmeos de ligação e rejeição. Além disso, cada corrente é forjada por desejos egoístas e enganadores. Ganância, vamos virar paz. Então, presta atenção, pessoal, isso aqui, somos envolvidos por isso aqui. Todos nós que estamos dentro dessa bola, somos envolvidos por isso aqui e não sabemos, né? Mas aqui está dizendo, isso aqui é o conhecimento. Agressão, violência, violação. Essas correntes pesam em torno da pessoa e sobrecarregam a psique, que é o poder da consciência criativa, no mais profundo do seu ser. As correntes e as ataduras a apertarão mais firmemente cada ano que passa, até que ela perceba que esta que está fazendo a si mesmo, até que se arrependa sinceramente de cada amarra e corrente e faça a devida reparação daquele a quem tenha prejudicado. Com esta visão, compreendi um aspecto muito valioso da existência. O homem nasce com todo o potencial para construir uma vida preciosa para si mesmo. Porém, ao ceder aos desejos egoístas e ódio, ele próprio cria uma prisão de miséria na qual não tem como escapar, até que perceba a verdade da existência. E onde é que está a verdade da existência? Está aqui, nas cartas de Cristo. Ele está explicando por que é que a gente sofre tanto. Todos os problemas de uma existência difícil se encontram nos processos mentais do próprio homem. Foram somente as formas de consciência das pessoas, seus pensamentos, palavras, sentimentos e ações que criam uma densa barreira entre a sua consciência e a consciência criativa do universo. Na realidade, Deus, né, pessoal? Que ele não usa Deus como nós usamos. Ele usa sempre poder criativo divino, consciência divina, poder criativo universal. Ele não usa Deus como nós usamos, porque realmente Deus é uma energia muito grande, entendeu? Deus é energia, pessoal, é energia, não é um ser, uma pessoa, um velhinho, nem é um novo, não, é uma energia. O que é Deus? É o universo. O que é o universo é energia. Consciência criativa universal, né? Quem interpenetra o universo em cada folha, árvore, inseto, animal e ser humano. Também me foram mostradas as leis da existência, que controlam a capacidade humana para criar nova circunstância e ambientes, relações, realizações ou fracasso, prosperidade ou pobreza. Presta atenção nisso aqui, pessoal. Tudo eu marquei isso aqui todinho com marca texto. Tudo aquilo que profundamente acredita ser bom ou mal, naquele se tornará. Tá entendendo, pessoal? Tudo aquilo que teme aos outros, que os outros lhe façam, assim eles farão. Tudo aquilo que espera que os outros lhe façam, primeiro deve ser feito a eles, uma vez que assim estará criando um padrão de consciência que voltará para abençoá-lo na medida em que ele tem abençoado os outros. Tá entendendo, pessoal? Isso aqui é sério, isso aqui é verdade demais. Tudo
tudo aquilo que emana da mente e do coração do homem retorna a ele em seu devido tempo, de uma forma ou de outra. Lembre-se de que toda coisa sempre gera o seu igual. Pensamento fortemente emocional são sementes de consciência plantadas em seu próprio campo de consciência. Estes crescerão dando uma colheita semelhante à semeadura. Quer dizer, pessoal, tudo que está escrito aqui, que nessa partezinha aqui, é o conhecimento puro. Quem é que faz? Quem é que sabe disso? Tá entendendo? Tudo que a gente teme, um dia a gente experimenta, né? Tudo aquilo que a gente acredita, bom ou mal, a gente se torna. Quer dizer, tá entendendo? Tudo que a gente acredita. Se você acreditar em coisas boas, se você acreditar em paz, em amor, aquilo ali vai voltar tudo para você. Se você acredita na violência, né? No roubo, na hipocrisia, na intolerância, na mentira, aí você vai se tornar um intolerante, um mentiroso, um ladrão, né? E tudo aquilo que apavora você, aquilo volta para você. Tá entendendo, pessoal? É isso que ele quer dizer. Estes são os frutos do livre-arbítrio. Então, pessoal, é o livre-arbítrio que a gente tem, é o fruto do livre-arbítrio isso aqui. Não há escapatória para o homem que pensa, diz ou faz, pois ele nasce do poder criativo divino e cria com aquilo que imagina. Quer dizer, pessoal, não tem escapatória para aquilo que a gente pensa, diz e faz. Então vamos ponderar o que nós pensamos, vamos pensar o que nós falamos, não podemos falar qualquer coisa, a gente tem que limitar a nossa fala e falar só o que realmente é necessário e que vá crescer o outro e a nós mesmos. Aquele que nasce pelo bem, aquele que anseiam pelo bem para si mesmo, deve primeiro concedê-lo aos outros, desde que sua própria existência seja o bem para os demais. Isso aqui é importante demais, pessoal. Quando essas pessoas estão em harmonia com todos os outros, então elas estão perfeitamente sintonizadas com o poder da consciência criativa universal. Tá entendendo, pessoal? Então, quer dizer, quando todos nós tiverem um dia, um querendo o bem para o outro, um querendo mais para o outro do que a si mesmo, esse que a gente vai conseguir sentir o que real é Deus, né? Eu falo Deus assim, mas a consciência divina, né? E são trazidas para o fluxo da natureza do Pai, que é crescimento, proteção, nutrição física, mental, espiritual, cura, satisfação da necessidade dentro de um sistema de lei e ordem. Como posso descrever para você meu resplendor interior, minha luz transcendente, o brilho de alegrias e os poderosos sentimentos de amor que possuíram e inflaram intensamente em todo o meu ser, até que a prisão dentro de minha mente, que a pressão, né? Deixa eu ver, que a pressão dentro de minha mente e coração me faz gritar. Era tão poderoso que parecia que minha forma física se desenvolveria por completo. Ao receber toda aquela compreensão suprema e sublime da realidade, nossa fonte do ser e a verdadeira natureza da criação em si mesma e da humanidade foi elevada em espírito. Meu corpo se tornou leve como o ar. Tá entendendo, pessoal? Isso aqui tudo é no deserto. Tudo. Né? Tudo é no deserto. Você nem qual. Naquele momento, quando eu estava elevado em um poder criativo divino em si, eu era, de fato, quase uma pessoa divina, experimentando o alto grau da natureza do poder do Pai, do criativo, dentro de mim e sentindo sua própria unidade e preocupação amorosa para com a humanidade. Por isso, mais tarde, poderia dizer com verdade, somente eu conheço e tenho visto o Pai. Tá entendendo, pessoal, por que ele dizia isso? Porque ele realmente viu todo o conhecimento, né?
todo conhecimento universal, não só da humanidade não, só do nosso planeta não, do universo em si. Naquele momento, como eu desejava ensinar, curar, reconfortar, elevar, alimentar e livrar as pessoas de sua dor e miséria, ansiava por libertá-las do seu medo, de seu mito, de um Deus vingativo. Quando eu retornasse para contar para ela sobre a verdade, né, como eu enfatizaria a realidade do Pai e poder criativo, o amor perfeito que que supre cada necessidade. Tudo que ele tinha a fazer era pedir, buscar e chamar. E todas as suas necessidades, de qualquer tipo, seriam atendidas. Com que alegria eu contaria a boa nova do que a redenção do sofrimento está em seu alcance? Basta apenas darem os passos necessários para purificar a mente e o coração dos impulsos gêmeos do ser, manifestada. Isto deveria ser simples, pensei. A pessoa necessitava apenas ter compreensão e autocontrole. Tá vendo, pessoal? Eu desci até seus níveis de vibração para remetê-lo ao meu estado de espírito durante o período em que estive no deserto. Ajudará imensamente sua própria compreensão se você tentar entrar no meu estado de consciência naquele momento. Tantas coisas ficaram claras para mim, ficaram claras para você, como os meus trabalhos de cura, o meu caminhar sobre as águas. Elas parecerão uma consequência natural de minha nova compreensão do Pai, o poder criativo. Se você lê o Evangelho de Mateus e Marcos, seus registros terão um novo significado para você. Voltando às horas finais de minha iluminação, lá eu estava no deserto, possuindo a clara compreensão de que o próprio homem cria, sem nenhuma culpa, obstáculos que impedem a sintonia com o Pai criativo. Eu tinha pressa de voltar e ensinar, curar, reconfortar e enxaguar as lágrimas daquele com quem eu tanto sentia piedade. Eu ainda relutava em deixar esse lugar sagrado onde eu tinha sido iluminado e transformado em espírito. Por outro lado, que futuro maravilhoso que futuro maravilhoso que me aguardava. Passaria por toda a cidade, vilas e aldeias e contaria tudo os que eu encontrasse as boas novas. O reino dos céus, aquele lugar onde toda doença desaparece, cada necessidade satisfeita, estava dentro deles, porque eu sabia que o Pai e eu éramos um. Agora que minha mente havia sido purificada dos velhos pensamentos e ideias e iria direto curar suas doenças e enfermidades, eu lhe ensinaria como aliviar suas pobrezas. Quando a consciência do Pai começou a diminuir em mim, eu gradualmente comecei a voltar à consciência humana. Dei-me conta da tremenda fome que eu estava sentindo e também do retorno dos meus pensamentos e condicionamento humano. Minha reação às 6 semanas de experiência começaram a mudar. Meu habitual conhecimento humano a respeito de mim mesmo e dos meus desejos tornou-me conta do meu pensamento. Pois bem, a coisa mais surpreendente e completamente inesperada tinha me acontecido. Exultei. Foi-me dado conhecimento muito além do que qualquer outro homem já recebera. Eu estava eufórico. E muito além do que eu estava eufórico com a constatação de que finalmente a minha dúvida e rebeldia contra o Deus vingativo dos judeus ortodoxos tradicional era justificado. Eu estava certo, afinal, que algum dia teria suspeitado de que a mente humana poderia ser... Vamos virar a página, né? Vou finalizar para poder a gente... vou finalizar aqui só com a mão, pronto. Ter tão altamente criativo que um pensamento ou desejo fortemente mantido poderia manifestar-se no rede visível. Percebi que Moisés teria sabido algo disso, porque ele havia feito alguma coisa estranha quando os israelitas passaram grande necessidade. Ele se tornou um líder e mudou o destino dos israelitas que tinham sido escravizados no Egito. Eu poderia retornar agora a libertar o meu povo do regido controle dos meus mestres.
Minha fome tornou-se dolorosa. Ocorreu-me que poderia transformar pedra em pão e satisfazer a minha necessidade de comida, pois me lembrava que o Pai Poder Criativo trabalhava por meio de minha mente e, portanto, tudo no universo estaria sujeito ao meu comando. Estive a ponto de pronunciar a palavra que transformaria a pedra em pão, mas algo em mim interrompeu-me abruptamente. Veio-me fortemente que o Pai Consciência Criativa era a perfeita proteção, nutrição, satisfação das necessidades e assim a minha fome seria saciada. Se eu pedisse ao Pai por alívio. Compreendi que se o pequeno eu humano, em minha necessidade, usasse o poder criativo por motivo egoísta, eu levantaria uma barreira entre mim e o Pai Consciência Criativa. E tudo que eu acabava de aprender poderia muito bem ser tirado de mim. Isto me assustou rapidamente e pedi ao Pai Poder Criativo para conceder-me novas forças e levar-me de volta à moradia em Nazaré. Também pedi o alívio da fome da maneira que fosse mais correta para mim. Imediatamente a fome diminuiu e senti uma onda de energia fluir por todo o meu corpo. Assim eu comprovei que tudo que eu tinha visto, ouvido e aprendido era realidade, e não apenas imaginação decorrente do tempo que estive no deserto, sozinho em jejum. Essa nova energia tornou-me capaz de andar depressa pelo áspero caminho de saída no deserto. No caminho encontrei um homem bem vestido, de semblante agradável e doce. Cumprimentou-me calorosamente, expressando preocupação ao ver minha aparência rude, descuidada e desalinhada. Alegremente ele me fez sentar em uma pedra e compartilhou comigo a sua excelente carne e pão. Eu me perguntava de onde ele havia vindo e por que estava em um lugar tão desolado. Em resposta ao meu questionamento, ele somente sorriu e não pareceu surpreendido quando eu disse que havia estado tantos dias no deserto que tinha perdido a noção do tempo. Expliquei como havia sido iluminado sobre a verdadeira natureza do Criador do mundo e que havia sido ensinado as leis naturais da existência. Ele apenas sorriu e assinou com a cabeça. Estou retornando ao meu povo para lhe ensinar tudo aquilo que aprendi. Falei alegremente, pois seria capaz de curá-lo e libertá-lo de toda doença e problema. O estranho respondeu-me tristemente: isto levará muitos milênios. Tá vendo, pessoal? Ele muito morto de feliz, porque falando pro mensageiro, né? O mensageiro, né? Que ele queria fazer tudo isso e o mensageiro já sabendo, né? Do futuro, do presente, do passado, do futuro. Ele disse tristemente que isso levará muitos milênios, que já tem 2.000 anos, né, pessoal? Mais 2.000 anos para frente para a nossa evolução, mais há 4.000 anos. Estive prestes a repreender sua falta de fé quando percebi que ele havia ido embora. Então eu soube que o mensageiro divino havia vindo socorrer-me com o bom pão e carne, e com compaixão tinha me avisado que minha missão poderia não ser tão simples. Apesar de todo o meu entusiasmo, fiquei desanimado com o seu aviso. Meu entusiasmo diminuiu. O caminho até a primeira vila pareceu interminável. Como uma mudança no pensamento humano produz mudança de ânimo. Pessoal, ocorreu-me que poderia experimentar novamente a verdade de tudo que me havia sido ensinado no deserto, né, pulando a bordo de um precipício, e que encurtaria bastante a minha jornada. Quando estive a ponto de pular, ocorreu-me fortemente que eu tentava provar que o meu tempo de iluminação havia sido real. Se eu precisava de tal prova, era porque estava duvidando e provavelmente me mataria. Além do mais, havia me mostrado que em qualquer situação poderia elevar meu pensamento ao Pai Consciência Criativa e pedi uma solução para qualquer problema, né? Com rapidez me esquivia da verdade. Então rezei com grande fervor, pedindo perdão por minha fraqueza e por ser indulgente com minhas fantasias, buscando minha própria forma de fazer as coisas. Pessoal,
Tá entendendo aqui? Ele ficou tão triste com a resposta do homem que ele ficou, né, desolado e tentou tirar sua própria vida, porque tudo que ele passou, pessoal, não é fácil não. Não é fácil mesmo não, viu? Pronto. Novamente, a resposta chegou com força renovada e o maior firmeza no passo. Enquanto escalava o terreno acidentado, também percebi que cobria distâncias maiores tão rapidamente que parecia estar fora da contagem normal do tempo. E eu me encontrava em uma dimensão mais leve, onde a experiência humana era elevar acima da pesada escravidão do esgotante gasto de energia. Caminhar era tão fácil quanto revigorante. Exultei-me pelo fato de ter encontrado a chave para uma vida mais abundante. Um pouco depois, eu senti-me mais à vontade. Minha mente começou a vagar e pensei no encontro com o viajante, toda a bondade que ele me demonstrava. Mas também relembrei o aviso e novamente minha natureza anterior reafirmou, me senti uma profunda rebeldia, uma vez que ele pretendia dizer como se passaria o meu trabalho. Decidi que ele não sabia de nada a respeito do meu futuro e deixei de lado seu aviso, pois pensei, com o meu conhecimento eu poderia realizar coisas que nenhum homem jamais havia feito antes. Ao invés de lutar em uma vida difícil, eu poderia começar a acumular riquezas com facilidade, atrair seguidores por onde quer que eu fosse, compartilhar o meu conhecimento com ele, também aliviar um pouco as suas vidas. Eu poderia eliminar a dor de todo sofrimento. Enquanto considerava os muitos lugares que poderia visitar tão facilmente, senti-me tocado de leve à superfície de um solo e levando-me até alcançar o pico mais alto de uma montanha escarpada, dominando a região em volta. Tudo estava lá diante de mim. Senti voltar ao meu entusiasmo. Como seria simples reunir as pessoas e compartilhar todo o conhecimento com elas? Eu me tornaria poderoso, até mesmo famoso, como um homem que salvou a humanidade de toda a sua doença e problemas. Eu ganharia a estima e o respeito de todos e deixaria de ser lembrado como um sujeito ocioso e inútil. Com um tremendo choque, tudo que eu havia acabado de aprender há tão pouco tempo, há apenas algumas horas, voltei à mente com grande força e clareza. Eu não havia aprendido que a única maneira pelo qual poderia prosperar seria abandonando minha própria vontade e retornar ao Pai para ter ajuda em tudo que eu empreendesse. Então lembrei que a criação tinha uma própria propósito a cumprir. O processo de individualização havia criado o puxar e o empurrar, o dar e o receber no comportamento humano. Ainda que essa característica humana fosse a causa da grande angústia na vida das pessoas, não era essas mesmas angústias que obrigava a procurar melhores maneiras de viver a fim de encontrarem a verdadeira felicidade. Compreendi que os males da humanidade tinham seu lugar no esquema da existência humana. Era correto ao trazer informações privilegiadas às pessoas para anular o efeito do processo de individualização. Percebi que eu pensava desde o senso de individualidade. O ego era o impulso do ego que levantava barreira entre a humanidade e o Pai consciência criativa. Portanto, meu centro de desejo humano teria que ser conquistado caso eu quisesse viver em perfeita harmonia com o Pai, como era a minha sincera intenção. E assim, eu segui o meu caminho, pensando a respeito do que poderia acontecer e como eu poderia superar da melhor maneira os impulsos que reagiam à minha condição humana, a fim de que permanecer no fluxo da consciência do Pai, na qual extrairia inspiração, orientação, solução para os problemas, minha alimentação, saúde e proteção diária. De fato, que enquanto eu permanecesse dentro desse fluxo diário de consciência do Pai, nenhum mal poderia aproximar-se de mim e cada necessidade minha seria atendida. Pronto, pessoal, vou parar aqui, né?
porque realmente, no capítulo 21, né? Porque senão vai ficar muito intenso, muito grande, né? É isso, pessoal, ele está contando aqui tudo que ele passou no deserto. Tudo que ele passou dentro do deserto foi totalmente diferente do deserto que a gente tem na Bíblia, do deserto da Bíblia, né? E falta... Pronto, falta 2 páginas, né, para acabar a primeira carta, né? E essa primeira carta, né, que ele ensina, está explicando como é que ele teve o conhecimento no deserto, né? Aqui é a parte 5, entendeu? Vou parar aqui para poder continuar, e quando for a próxima eu termino a carta, né? A carta 1, parte 5.